'Cause we could be immortals, immortals, just not for long, for long. Live with me forever now. Pull the blackout curtains down, just not for long, for long. Immortals. Every time you drop the bomb. Eu estou aqui com o Dr. Dirceu Roberto Almeida, que ele é coordenador do Hospital Einstein e também do Hospital Paulistano de Traumas. Conta pra gente. Eu tenho 23 anos de formado, sou cirurgião plástico pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tenho a coordenação, uma das coordenações da equipe de cirurgia plástica do Hospital Albert Einstein na parte de urgência, trauma e atendimento aos queimados. E também coordeno a equipe do Hospital Paulistano, que é aqui na região central, na Bela Vista, e tenho a coordenação também do Hospital Vitória, que fica no Jardim Anália Franco. São hospitais grandes de referência no atendimento ao politraumatizado. E o Dr. Dirceu, ele atende muitos lutadores, principalmente do MMA, que se lesionam em treinos, nas próprias lutas, né, profissionais, e aqueles que se arriscam nos treinos também, né, doutor? Aonde você atende mais? Aqueles que estão treinando ou aqueles pós-luta? Então, essa relação com o pessoal da luta começou há muitos anos atrás. Eu comecei a treinar também tem 15 anos. Comecei no jiu-jitsu, depois comecei a treinar um pouco de Muay Thai. E dessa forma acabei interagindo com o pessoal da luta. Então acabei ficando referência por uma das principais academias aqui de São Paulo, no atendimento dos lutadores profissionais, e acabo por tabela também atendendo os atletas, né, esporádicos aí, que vão, treinam e acabam se machucando e acabam necessitando de algum tipo de atendimento dentro da minha especialidade. Quais são as lesões mais comuns que chegam para você na clínica? Então, como eu faço muito atendimento de trauma, então dentro desse segmento de luta, o que mais chega para mim são os ferimentos corto-contuso ou lácero-contuso, que são às vezes causados por algum tipo de soco, cotovelada, ajoelhada. Que seriam cortes, é isso? São os cortes. Então esse é o atendimento assim, mais frequente, corriqueiro. Não seria quebrar o nariz? Mas tem também, às vezes tem atleta que chega com fratura nasal, às vezes tem fratura de ossos da face, às vezes em decorrência de algum trauma um pouquinho mais forte, do tipo uma ajoelhada, uma cotovelada. Então isso acaba, de uma certa forma, vindo, né, e a gente tem que tratar corrigir, né, esse tipo de lesão para evitar sequelas. E aquela questão da famosa orelha de couve-flor, que todo mundo conhece, todo mundo fala muito. O que acontece com a orelha que fica daquele jeito? Então, antigamente, isso aí era até um estigma, né, do lutador. E muitos gostavam de aparecer com esse tipo de deformidade na orelha. Isso é causado pelo trauma crônico da cartilagem da orelha, e esse trauma acaba gerando fraturas, microfraturas, acaba gerando também, em decorrência disso, alguns hematomas no local. Você vê às vezes em locais de competição, às vezes a pessoa funcionando, que é o tratamento na fase aguda, mas principalmente ela vai se formando internamente uma cicatriz tão exuberante, que é a fibrose, que a gente chama, e de forma que vai deformando a orelha, a cartilagem. Então ela vai adquirindo aquele aspecto mais endurecido, e de uma certa forma com a hipertrofia dessa cicatriz interna. A gente, quando vai em campeonato de jiu-jitsu, a gente vê muito eles fazendo aquela punção, né, tirando o pus da orelha. Isso faz com que a orelha diminua? Então, na fase aguda, na verdade não é o pus que é puncionado. O que se punciona naquele momento do trauma é o hematoma que se forma, é o sangue que se coleta na região. Isso é o tratamento agudo. O ideal seria
o tratamento, além dessa intervenção, seria o repouso, né? Anti-inflamatório e parar por um tempo, ou pelo menos proteger a orelha, mas é que muitas vezes o atleta não consegue. Então, em função disso, acaba se somando um trauma em cima de outro, e dessa forma ela vai gerando essa cicatriz interna. E é possível reverter isso? Então, aquele lutador que resolve parar ou, por exemplo, querer consertar essa orelha, é possível que ele resolva e dá um... Então, depois que ela cria essa fibrose interna e ela gera uma hipertrofia interna dessa cicatriz, do ponto de vista estético, né, a gente consegue alguma melhoria raspando, tirando um pouco dessa fibrose, mas seguramente alguma sequela acaba ficando isso eu quero dizer sequela estética, né? Não funcional, porque não afeta a audição. Estritamente na parte do pavilhão, que é a parte externa propriamente da orelha, né? E falando agora então do boxe, né? É muito comum a gente também ouvir dizer que os lutadores de boxe, principalmente de antigamente, eles tiram a cartilagem do nariz. Isso acontece até hoje? É comum? É possível que isso... O nariz ele é composto basicamente de duas estruturas. Um arcabouço externo, que é a estrutura externa, que é óssea, que forma o que a gente chama de pirâmide nasal. Internamente existe o septo nasal, que é cartilaginoso. Nos lutadores em especial, o que acontece com o passar dos anos são os traumas crônicos que vão gerando microfraturas e da mesma forma vão gerando processos cicatriciais internos na cartilagem e muitas vezes ela vai atrofiando, exatamente por essa sequência de trauma. Então o que acontece na maior parte das vezes quando o atleta nos procura para fazer algum tipo de intervenção é para remover o que está obstruindo a parte respiratória, porque isso interfere na performance dele, no desempenho dele, porque gera uma obstrução interna tão grande que ele não consegue respirar pelo nariz, só respira pela boca. Então é possível que seja retirado? É possível que seja retirado parcialmente as cartilagens, né, que estão gerando algum tipo de obstrução. Os atletas eles têm que fazer um acompanhamento, né? Porque são muitas lesões na cabeça e tem que ter um acompanhamento médico, né? Para não ter uma sequela. Esses atletas que rotineiramente sofrem esses traumas, né? São os socos. O que acontece? A gente tem o invólucro, né? Que é o crânio, que é a caixa protetora. E dentro, o que vai proteger o cérebro são as meninges, né? É uma membrana que vai proteger o cérebro e dentro dessas meninges tem um líquido que acaba, né, de uma certa forma, ajudando a proteger. Então, o que acontece no trauma é a desaceleração. Então, o cérebro ele acaba tendo microtraumas em relação à parte do crânio, e isso vão gerando pequenas concussões, que são pequenos traumatismos, que a médio e longo prazo podem trazer algum tipo de problema para o atleta. Então, por isso que a necessidade, hoje em dia, com o desenvolvimento, né, principalmente da luta, do MMA, o acompanhamento, às vezes semestral, às vezes anual, é muito importante. Então, você vê muitos atletas que sofrem nocaute, terem necessariamente ficar um período médico, né, afastado, né, dessas atividades, às vezes por um período de 4 a 6 meses, até poderem voltar a treinar e atuar normalmente. Gente, a gente não pode falar o nome dos atletas por uma questão ética. Eu tentei convencer ele de falar, mas a gente achou melhor não falar, tá? Então, não posso falar os nomes. Eu vou tentar ainda, mas acho bem impossível, né? Tem muitos atletas do UFC, tem atletas que estão em outros eventos grandes também, mas infelizmente por uma questão ética a gente não pode falar. E doutor, você falou que você também treina e sabendo de todas essas lesões, convivendo diretamente com isso, não te estimula a continuar treinando? Dá um medo de falar assim, ai meu Deus, olhei essa fratura, eu vi que pode acontecer isso, não vou me arriscar? Eu não posso falar muito porque eu acabei tendo 2 lesões graves nos 2 ombros
operei os 2 ombros e tive que ficar um período afastado, inclusive de cirurgias. Então acabou me afastando da parte profissional por um período de 3 a 3 meses em cada ombro. Eu operei os 2 ombros num período aí de 2 ou 3 anos. Mas voltei 100% e adoro, é um tipo de atividade que me motiva e eu jamais realmente vou parar de treinar. Então, acontece. Olha aí, o DV já tá chamando ele. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigada, viu, Obrigado. doutor? É isso aí. 'Cause we could be